paz do Senhor, amados. Quero deixar para a nossa meditação nesse dia a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, que nos diz: E aconteceu que num daqueles dias, entrando no barco com os seus discípulos, disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, enchendo-a de água e estando em perigo. E chegando a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria, a água, e cessou-se, e fez-se grande bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, se maravilharam e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar manda e lhe obedece? Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É uma palavra muito gloriosa, muito conhecida. Tenho certeza que, por certo, já ouviu você falar sobre esta palavra, mas nesse dia o Espírito Santo nos leva a falar sobre este tema. E o tema que o Senhor nos deu: quem é este? Aleluia! A palavra do Senhor nos fala que Jesus, entrando num barco com os discípulos, ali lhes fez um convite. E o convite foi: passemos para a outra banda do lago. O que eu quero dizer nesse dia é que quando o Senhor lhe colocou nesta provação que você está passando, nesta aflição, quando o Senhor lhe chamou para que você entrasse nesse mar de turbulência, de angústia, de dor, de sofrimento, Jesus não mandou que você fosse sozinho, pelo contrário, ele disse: filho, passemos para o outro lado. E eu quero lhe dizer nesse dia, lhe afirmar que nesta luta que você está atravessando, esta situação difícil, por mais que você se sinta só, você não está só, porque quando Jesus lhe colocou, ele foi o primeiro a entrar, aleluia, na situação, no comando de tudo, mostrando para você que em momento algum você é só na beira da aflição. E aqui a palavra do Senhor nos fala que Jesus convidou os discípulos e lhes disse: passemos para o outro lado do lago. O Senhor jamais permitirá, meu querido, que um servo seu passe por alguma situação difícil sozinha. O Senhor jamais irá permitir que você passe por alguma aflição sozinho. O Senhor jamais permitirá que você atravesse o lago, que você atravesse o mar, o vale, o deserto sozinho. Mas Ele estará sempre ao teu lado, lhe dando graça, lhe dando fortaleza e lhe dizendo: aleluia, não se preocupe, porque nós chegaremos à margem, nós chegaremos do outro lado, nós tomaremos posse da vitória. A palavra do Senhor nos fala que depois que Jesus assim entrou no barco, ali sendo ele um homem, veio o cansaço sobre o seu corpo, e naquele barco Jesus se deitou e adormeceu. E de repente se levantou uma grande tempestade, de forma que o mar, que a água em fúria fazia com que o barco começasse a se movimentar e até mesmo se encher de água. E estando ali os discípulos, mesmo sabendo que Jesus estava dentro do barco, mesmo sabendo que quem os convidou para atravessar aquele lago foi o próprio Jesus, eles temeram, tiveram ali, aleluia, um momento de desespero, tiveram ali um momento em que acharam que iriam perecer, e nos afirma a palavra de Deus que chegaram diante de Jesus e pediram ao Senhor que se despertasse do sono e que os viesse ajudar, porque estavam eles perecendo. Aleluia, contigo, comigo não é diferente. Quando nós estamos na aflição, achamos que Jesus está despercebido mediante aquilo que nós estamos passando e achamos que vamos perecer. Mas o Senhor lhe diz, aleluia, eu sou contigo e tu não serás envergonhado, tu não serás destruído, porque quando eu entro no negócio, eu entro para lutar, para guerrear, para vencer e entregar a vitória. E naquele momento, voltando na palavra, nos diz a palavra de Jesus que o Senhor ali se levanta dentro daquele barco.
e ordena que o mar e o vento se aquietasse, aleluia, e houve ali uma indagação. Houve duas indagações. A primeira indagação foi a do Senhor, que perguntou àqueles homens que estavam naquele barco com ele, homens de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia, o Senhor não só fez uma indagação como uma confirmação. E nesse dia o Senhor lhe pergunta, nesse dia o Senhor lhe indaga, por que tu temes a aflição que tu está passando? Por que tu estás temendo mediante a luta que você está enfrentando? Porventura o Senhor não é aquele que está contigo dentro do barco? Porventura o Senhor não é aquele que comanda a sua vida? Meu querido, nesse dia eu quero lhe dizer que a tempestade que você está passando, ela está no lago. A tempestade que você está passando, ela está no mar, porque dentro do seu barco só tem, aleluia, lugar para uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus. O mar pode estar bravio, as ondas podem estar sacudindo o teu mar, que representa a tua vida, que representa o teu ministério, o teu casamento, os teus filhos, o teu lar e as diversidades que atravessa teu caminho. Mas eu quero lhe dizer, no teu casamento está o Espírito Santo de Deus, no seu trabalho ele também está, na tua casa ele é o condutor, dos teus filhos ele é o Senhor, da tua vida ele é rei, de forma que a água, aleluia, pode até movimentar o teu barco, pode até molhar os teus pés, mas não vai derrubar o seu barquinho, porque ele está no controle de tudo, e ele tem nas mãos todo o controle. A situação está diante dele, e ele sabe o momento exato de ordenar o vento, de ordenar a água, aleluia. Tão somente lembre-se de uma coisa: a tempestade está no lago, dentro do seu barco está Jesus Cristo, Filho de Deus, e nos diz a palavra do Senhor que quando assim Jesus, aleluia, ordena a tempestade, o mar se aquieta, o vento também se aquieta. Ei, Jesus vai ordenar a vitória para a tua vida nesse dia. Jesus vai decretar a tua bênção em nome de Jesus Cristo nesse dia. Este vento que está te assoprando, este mar revolto já está ouvindo a ordem do Senhor, que é para se aquietar na tua vida, aleluia. E nos diz a palavra do Senhor que depois que Jesus indaga eles sobre a timidez, sobre a falta de confiança, um ao outro olhavam e perguntavam entre si: quem é este? Quem é este, aleluia, que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu tenho uma resposta para você nesse dia, aleluia. Se você está perguntando quem é este, a resposta é Jesus Cristo, Filho de Deus. É Jesus Cristo, aquele que te chamou pelo nome. É Jesus Cristo, aquele mesmo que quando chegou diante do sepulcro de Lázaro, ele teve ali a autoridade para ordenar a morte que se retirasse e a vida que se achegasse. É aquele mesmo Jesus Cristo que quando passava na estrada de Jericó, que o cego clamava, aleluia, ele ordenou que o cego enxergasse, assim se fez. É aquele mesmo Jesus Cristo que quando chegou em Gadara, aleluia, que estava aquele homem possesso, aquele homem desprezado, até mesmo ali afugentado pelas pessoas, porque o seu resitório, aleluia, o lugar onde ele residia era o cemitério. Diz a palavra de Deus que este que tem autoridade chegou e os demônios tiveram que se retirar destruído. Quem é este? É aquele que tem autoridade, é aquele que um dia nos diz que a ele foi entregue toda a autoridade nos céus e na terra, de forma que Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. E você está temendo, você tem medo, você acha que o adversário está te vencendo. Ei, o Senhor, aquele que tem autoridade
autoridade está no teu barco. E nesse dia ele te diz: não temas, porque a mim foi dado todo o poder e autoridade. Nos diz a palavra do Senhor que depois que Jesus morreu, ele desceu ao inferno, tomou das mãos do diabo a chave da morte do inferno, de forma que Satanás não tem nem mesmo a chave da vida dele. Então não se preocupe, porque as portas na sua vida não ficarão fechadas, porque Jesus tem a chave da vitória para te entregar nesse dia. Todo o poder e autoridade foi entregue nas mãos do Senhor. E nesse dia o Senhor lhe diz: eu sou aquele que estou no teu barco, e na minha mão tem toda a autoridade e poder, e estou agora decretando a sua vitória. Estou agora desfazendo o laço, despedaçando os projetos do inferno. Estou agora pisando na cabeça do adversário para a tua vida. Estou mostrando na Gassubeg que sou aquele que tem autoridade sobre os céus, que tem autoridade na terra. Sou aquele que comando a tua vida e permiti que passasses neste barco, aleluia, neste mar, para te mostrar que eu tenho o controle da tua vida. Tão somente toma posse da tua vitória nesse dia e saiba de uma coisa: o mar não vai te engolir, aleluia, o lago não vai afundar o teu barco, porque Jesus está dentro do seu barco. E há uma novidade para lhe dizer: Jesus não está dormindo no teu barco, mas ele está de pé, pronto para ordenar que o vento e o mar se aquete. Nós sabemos que os discípulos também tinham autoridade ali mediante, aleluia, a posição de serem servos de Deus, mas se omitiram, aleluia, e não ordenaram a vitória sobre a vida deles, porque eles sabiam que Jesus estava no barco. Mas que neste momento você possa erguer os teus olhos aos céus e dizer: Jesus está no meu barco de tal forma que sou mais do que vencedor, porque aquele que tem poder e autoridade é o meu amigo e está comigo. Que Jesus te abençoe em nome do Senhor.